Se você chegou aqui e quer pintar com botões e entender para que a gente vai usar botões para trabalhar, para pintar, para desenhar, fica comigo, eu vou te explicar tudo isso já, agora. E se você ficou, muito bom, seja muito bem-vindo nesse canal e eu vou te contar como a gente vai trabalhar com botões e por quê. Se você for olhando ao longo dos nossos vídeos, a gente usa diversos materiais para provocar a sua criatividade. Então eles são desbloqueadores da criatividade. O arroz, a pipoca, são vídeos que eu vou deixar aqui para você o card. E hoje a gente vai trabalhar com botões. Vai lá e busca diversos tipos de botões que a sua mãe tenha, que alguém tenha na sua casa, que você mesmo tenha, e use para trabalhar uma nova versão de um trabalho abstrato. Abstrato de novo, por quê? Porque ele é a melhor forma de carregar você para a sua criatividade expandida. Então eu fui lá com a minha turma, a minha moçada e testei os botões. Então veja lá, a gente pegou diversos botões de tamanhos variados e jogamos sobre um papel canson gramatura 300, folha tamanho A3. Devagarinho a gente vai com os dedos segurando os botões e com o lápis grafite 4B, circula os botões e você vai perceber um desenho muito interessante que se forma. E a gente fez todo um trabalho de canetado e nanquim e depois fomos trabalhando com aquarela. Veja lá, há diversas possibilidades que foram encontradas de trabalhar com aquarela e ao mesmo tempo fazer novas criações, diversas criações. Uns trabalharam efeitos gráficos, outros trabalharam com flores e enfim, eles compuseram os trabalhos de uma forma bem interessante. E eu cheguei em casa com uma vontade louca de trabalhar também com botões. Fui lá, preparei 2 telas, vou deixar aí a medida para vocês e na descrição do vídeo tem todos os materiais em detalhe, com cores que vão de azul escuro, azul mais claro, verde, um verde limão bem ardido e depois volto para o verde bem mais escuro. Preparadas as 2 telas, eu joguei sobre elas diversos tipos de botões. Botões que eu tinha, que eu pedi emprestado para minha mãe, joguei sobre as telas e com um lápis branco eu fui circulando esses botões. E aí eu vou mostrar para você que eu usei um material surpresa, um material novo que nós nunca usamos aqui nos vídeos desse canal. Feito isso, então, percebi os espaços que ainda faltavam. Então coloquei outros botões para compor e você percebe que eu fiz todos os botões desenhados na parte do azul. Vou entrar com alguns outros aqui ainda, mas vou deixar essa parte do verde de propósito livre e você vai entender daqui a pouco por quê. E como eu tinha alguns botõezinhos diferentes, por exemplo, esse quadradinho, eu vou repetir esse quadradinho em alguns outros lugares. E esse de luinha também, ó. Aí eu fui escolhendo os botões um pouco menores e fui colocando dentro e riscando, ó. E deixando os círculos maiores com 2 círculos, tá vendo? E aí eu vou fazer isso na grande maioria dos círculos grandes. E assim completei toda a parte de dentro dos círculos grandes. Olha, fiz alguns maiores e tá pronto então para outra etapa. Vamos lá. E hoje eu vou apresentar para vocês esse material que eu gosto demais dessa marca, né? O gouache. Você vai ver que trabalhar com gouache é uma experiência rica e interessante e olha o efeito que vai dar. Ele tem aqui esse jogo que eu comprei por R$90, tem 12 cores, tá? E com essas cores dá para eu fazer muita coisa legal. Já coloquei um pouquinho de branco aqui e vou colocar mais alguns tons, né? Que eu vou pintar umas flores ali de uma forma bem tranquila, bem fácil de fazer. Coloquei também o amarelo, né? O alaranjado, o ocre e um sépia, bom? Além do branco. Vamos embora então. Então o movimento é bem simples. Pincel em ponta e senta o pincel e puxa para cima. Pincel em ponta, puxa e levanta. Olha a diferença aqui, o pincel estava úmido, já não fez uma cobertura legal. E aqui eu tô usando a pura tinta, o pincel bem seco, peguei só a umidade da própria tinta, né? Olha a diferença que dá. Aí você pode perguntar, mas e o gouache não é para papel? O gouache é para papel, o gouache é para papelão. E eu tô fazendo essa experiência aqui na tela, que eu acredito que tá dando muito certo, ó.
Alguns eu já fiz o miolo, né? Que eu vou mudando um pouquinho aí o lado da pétala. Você pode dar uma torcidinha, ó. Fazer menor aqui desse lado, pra parecer que ela tá virada pra lá, ó. E aí você vai aumentando aqui, ó. E os círculos, eles dão pra você uma ideia de onde você pode chegar, né? Os 2 círculos. E aí eu fui usando um pouquinho de azul também para quebrar os meios, dar um pouquinho de fundo, né? E você vê que de uma tentativa de abstração saiu algo figurado, né? Então vai acompanhando aí, você já vê já como é que vai ficar. Eu tinha tela grande para pintar, né? Experimentei o guache nacional, né? Da Corfix para as pétalas brancas. Também deram um bom resultado. E se você preferir, você pode fazer primeiro, ó, o meio. Eu misturei um vermelhinho com um pouquinho de amarelo, alaranjado. Fiz esse tomzinho aqui, ó, só batidinho, ó. Aí com amarelo, ó, um pouquinho do próprio branco. Vou deixando os miolinhos prontos, né, ó. E se você quiser fazer todo esse processo com tinta acrílica, também funciona, né, gente? É só porque eu gosto de testar materiais em lugares diferentes. E aí eu não limpei o pincel, ó, pra dar um toquezinho, né, de outra cor. Assim ficou o tom por baixo, também fica bem legal, tá vendo? Posso ir aqui e dar uma reforçada nesses aqui. E eu fui usando cada botão para ser um guia, para eu fazer essas pequenas flores, né? Se tornou um abstrato figurativo, né? Ela tem figura de flores, mas não dá muito para entender onde eu vou chegar. Então eu fui compondo aqui, né? E criando dentro de cada botão uma florzinha do campo ou margarida de um lado diferente do outro, compondo aí todo esse processo, tá bom? Depois de feito, venho com o pincel com um pouquinho mais de tinta e um pouquinho da tinta amarela que eu usei para os miolos, ó. E venho de novo dando uma marca de pincelada mais certeira aqui, ó, tá vendo? Quebra um pouquinho mais, ó, e deixa um efeito mais bonito, tá vendo? Onde eu tinha feito só um esboço, então fui usando um marcador permanente, ó, e vou fazendo uma junção sem me preocupar muito. Lembra que era um trabalho abstrato, que de repente virou um abstrato figurativo, porque ele não tem muito sentido. Se isso é um canteiro, se isso está no céu, aonde que isso está. Então é aquilo que a gente quiser que seja, tá? E aí assim a gente brinca com isso, porque as flores normalmente não tem esse cabo tão comprido, né? Mas é só para dar uma ideia. Ainda é um trabalho abstrato, que é um jardim imaginário. Ainda sobrou alguns lugares de botão que eu vou tentar por algumas folhas. Vou fazendo e vou vivendo cada momento, tá? Nunca minhas coisas que eu trago aqui pro canal já estão todas definidas, né? É durante o processo que eu vou definindo tudo, para você ver que a gente precisa começar. Então o trabalho depende de começar para ter êxito. Então você começa que ele acaba fluindo. Usei aonde tinha marca de botão para fazer folhas e vou deixando algum lugar em branco, mas as folhas têm que ser escuras para elas ficarem por trás da flor, né? Então é um suposto botão, tá, gente? Nada é como tem que ser. Nada é figurativo a ponto de ser realidade. É um figurativo abstrato. E esse eu usei um marcador permanente, mas você pode usar aquele canetão de lousa também que dá certo, um canetão preto, ele também fica permanente, você pode usar ele aqui na tela, em papel, que ele dá muito certo. Ainda você pode usar a ponta da caneta que é chanfrada, ó, que ajuda bastante aqui, ó. Vai mais rápido ainda e deixa esse efeito, ó. E aonde não tem folha, porque não sobrou marca de botão, eu vou criando, tá? Então eu vou escolhendo alguns lugares, olha, com a caneta com a ponta chanfrada, eu imito o redondo, ó. Deixo sempre um lugarzinho de luz. Então, com uma posca rosa, eu fui fazendo, ó, um contornozinho em todas as folhas para dar um efeito mais alegre, mais colorido e para ficar bem diferente. E se você está comigo até agora, não se esqueça, deixa seu like, que ele é super importante para eu entender se você está gostando desse tipo de vídeo, se é assim que você quer que caminhe o seu trabalho de arte. E não se esqueça, se inscreve no canal, mostra para os seus amigos, e esses vídeos podem ser levados para dentro da sala de aula, para uma moçada, para o pessoal que trabalha com terceira idade, com jovens, com senhoras. São ideias interessantes que podem enriquecer sua vida. Então vamos terminar de ver esse processo todo, como eu terminei todas essas telas. E assim ficou o nosso trabalho com botões. Olha só que interessante, né? Eu sempre gosto de fazer duas telinhas, né?
E aí ficou a tela menor e a tela maior. Tá vendo? Um composite de um jardim flutuante, de plantas na água. Então o acabamento foi todo feito com caneta permanente preta e caneta Posca. Então olha aí como é que ficou. Ficou bem interessante, eu gostei bastante. Os detalhes. Então não se esquece, deixa seu like. Se você achou que valeu a pena usar os botões para quebrar o paradigma da dificuldade, se achou que isso ajudou, me conta aí nos comentários, tá bom? Obrigada então, pessoal, e até a próxima!